Olá, alunos! Esse vídeo é para explicar e falar um pouco sobre o estágio supervisionado na FATEC Franca, considerando os processos que nós temos e também auxiliá-los, né, a executar e a cumprir as horas que são obrigatórias dentro dos cursos. Aqui nós vamos utilizar como base o Manual para Estágio Supervisionado, que é a versão 2.0.0, lançado em 5 de 9 de 2023. A primeira instrução que eu já passo para vocês é que vocês conversem com o orientador de estágio da FATEC ou do seu curso. Procurem na sala de estágio, verifiquem os horários de atendimento e também tente comunicar através do e-mail institucional do estágio. Essas são as formas mais eficazes para vocês serem produtivos e conseguirem solucionar essa questão do estágio. Bom, a primeira informação que eu passo para vocês é que dentro do site da FATEC Franca, lá no item, no menu Estudante e depois Estágio Supervisionado, vocês terão acesso ao guia de estágio, que é ao clicar nesse item aqui, vocês terão acesso ao manual do estágio, que é o que eu mencionei no primeiro slide. Ou vocês podem acessar esse link direto. É importante que vocês consigam acessar o manual, porque lá vocês vão observar todos os regramentos e todas as funcionalidades do estágio. Embora a orientação continue sendo que vocês conversem com o orientador de estágio da FATEC. Ele vai conseguir orientar e passar todas as instruções de forma mais detalhada e mais rápida. Quem pode realizar o estágio? Todos os alunos que estão com a matrícula ativa, estão estudando, né, nos cursos na FATEC Franca, pode realizar o estágio supervisionado desde o primeiro semestre. A única observação é que, quando o aluno realiza o estágio supervisionado no primeiro e no segundo semestre, ou no primeiro e no segundo ciclo do curso, essas horas elas não vão ser consideradas como estágio obrigatório e por isso não serão computadas para a quantidade de horas obrigatórias. Então, a nossa orientação é que o aluno se atente que somente a partir do terceiro semestre em diante é que poderá utilizar essas horas de estágio para cumprir as horas obrigatórias do curso, certo? Então, se atentem a isso, a tentar se programar durante o curso para que após o terceiro semestre você consiga providenciar essas horas de estágio que seja supervisionado ou equivalência que eu já irei explicar. Quais modalidades de estágio a gente tem atualmente? Conforme eu falei para vocês, no manual de estágio, se a gente procurar lá e observar de forma detalhada, nós temos o estágio supervisionado, que é aquele mais comum, em que o aluno ele procura uma vaga de estágio em alguma empresa e nós elaboramos o termo de estágio, justamente para fazer esse vínculo entre empresa, instituição e estagiário, que no caso é o aluno. Esse processo, que é o estágio supervisionado, ele é um processo que o aluno vai conseguir aprender na prática muitas das coisas que é observado na teoria dentro da instituição de ensino. Por outro lado, existem muitos alunos que já trabalham e não tem condição e nem tempo para executar outras atividades de estágio. Nesse caso, a gente tem a previsão no manual de estágio do Centro Paula Souza, que nós chamamos de estágio por equivalência. Basicamente, esse é um procedimento, né, em que aquele aluno que já atua, já tem um emprego formal, que é empresário, que tem um MEI, que tem uma empresa ME, ou que tem um contrato de prestação de serviço com alguma empresa que trabalha como autônomo, esse aluno pode solicitar a equivalência das horas de estágio. Mas nós temos que nos atentar referente à área e à atuação das atividades do seu trabalho. Não necessariamente o seu trabalho precisa ser determinante dentro da área do seu curso, mas você precisa ter atividades ali, as atividades do seu trabalho, que vinculem ao curso ou às disciplinas em que você aprende ao longo de todos os semestres no curso. Vou dar um exemplo. Imagina um aluno que trabalha em alguma instituição financeira, por exemplo, um banco. Esse aluno, pode ser que ele não esteja ligado ali, complementando mais o exemplo, seria um aluno do GRH. Ele pode ser que ele não atue diretamente no RH dentro dessa instituição financeira. Mas dentro ali das atividades que ele executa, ele pode ali tratar de questões de matemática financeira, ele pode ali gerenciar o trabalho em equipe, talvez ele seja um gestor, ele pode cuidar de processos gerenciais dessas pessoas, como trabalho em equipe, ele pode também atuar ali no processo de cálculos de investimento, e isso a gente vai atrelar diversas disciplinas do curso. Por exemplo, quando ele atua ali na parte de cálculo financeiro. No curso de RH tem matemática financeira, tem gestão financeira. Então a gente consegue fazer essa equivalência das atividades para com o que é aprendido no curso. A gente só tem que observar dentro daquilo que eu faço com o que eu aprendo dentro do meu curso, certo?
O estágio de equivalência, né, ou por equivalência, está previsto lá no Manual do Estágio, no item 2.11, em que ele já prevê que dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a número 9.396, no artigo 41, que o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. E é justamente com esse sentido que é permitido a equivalência de estágio. No meu trabalho, tem atividades ligadas ao curso ou às disciplinas do curso? Posso fazer por equivalência? E sim, como eu expliquei anteriormente, se você tem atividades ou se o seu trabalho é vinculado com a área do curso em que você cursa, você pode sim fazer por equivalência. E é uma orientação que nós já instruímos os alunos que o estágio por equivalência ele é mais rápido, ele é um processo menos burocrático, em que nós utilizamos ali de uma forma bem rápida na elaboração de documentos e o aluno só faz a impressão, busca as assinaturas da empresa e leva para a gente com o comprovante do vínculo de trabalho, certo? O que devo fazer para formalizar o estágio? A primeira coisa é enviar um e-mail para o orientador do estágio, informando qual a sua situação, se você vai optar pelo estágio por equivalência, se você trabalhar, ou se você conseguiu uma vaga de estágio e vai optar pelo supervisionado. Assim que possível, o professor e orientador do estágio vai enviar um link de formulário para que vocês preencham todos os dados. A única observação que eu faço é que, quando for um estágio supervisionado e você conseguir a vaga de estágio, você já tem que entrar em contato com a empresa que está dando essa vaga de estágio para providenciar o seguro de vida que é obrigatório. Porque na hora de preencher os dados desse formulário, você já precisa estar em mãos com o número da apólice de seguros. Esses são os e-mails do estágio para cada curso. Então você tem que observar qual é seu curso e enviar o e-mail corretamente. Atualmente, eu sou o orientador do curso de RH e a professora Heloísa é do curso de DSM, ADS e GPI. Isso pode mudar ao longo dos semestres, mas sempre busquem enviar o e-mail no curso corretamente. Aqui eu trago a relação de documentos que você vai receber do orientador do estágio. Se o estágio for supervisionado, você vai ter 6 documentos: o A, B, C, D, E e F. Que vai ser o A, o cadastro de estágio, que é a capa; o B, a ficha de dados preenchidas; o C, o termo de compromisso de estágio, que vai ter que ser assinado antes do início do estágio; D, o plano de atividades de estágio; o E, avaliação de desempenho e encerramento; e o F, relatório de estágio. Chama a atenção que o A, o B e o C eles devem ser assinados e entregues na instituição antes do início do estágio. O D, o E e o F, eles são documentos que são elaborados ao longo do estágio supervisionados e entregue obrigatoriamente até a data do encerramento do estágio. Além disso, vai ser obrigatório entregar uma cópia da apólice de seguro de vida com o comprovante de pagamento. Agora, os documentos do estágio por equivalência, eles são, como eu falei, mais rápidos e menos burocráticos. Então, é a capa, que é o cadastro de estágio; o B, que é o requerimento de equivalência; o C, a declaração da empresa com as atividades do aluno, justamente para comprovar que o aluno faz aquelas atividades; D, relatório final simplificado; e o E, que é o documento de processo de equivalência. Além disso, você vai ter que entregar como comprovante a cópia da sua CTPS, que pode ser a CTPS digital, o contrato de prestação de serviço, ou o contrato, contrato social, se você for empreendedor, o CC-MEI para quem é MEI, entre outros modelos que a gente vai ter que analisar individualmente. Quando for entregar e encerrar seu processo de estágio junto ao orientador de estágio, deverá solicitar na secretaria para cursar a disciplina de estágio no semestre atual. Então prestem atenção. Vou fazer o meu processo esse semestre? Então, a primeira coisa eu tenho que ir conversar com o meu orientador de estágio, seja pessoalmente ou seja enviando um e-mail. Assim que eu preparar a documentação, eu preciso, e isso é obrigatório, ir na secretaria e solicitar na secretaria para cursar a disciplina de estágio no semestre atual. Por quê? Só quando aparece o aluno na disciplina de estágio é que nós conseguimos fazer a aprovação dessas horas, seja para o estágio supervisionado ou seja para o estágio por equivalência, certo? Então não se esqueça que essa é uma etapa importante. Só assim conseguimos realizar a aprovação no final do semestre. E aqui eu deixo um detalhe importante que, assim que vocês receberem a documentação, que seja estágio supervisionado ou que seja por equivalência, vocês vão observar que muitos dos documentos têm esses campos para assinatura. Esse campo maior é onde a empresa vai colocar o carimbo de CNPJ e vai fazer a assinatura. Então, observe que está escrito aqui, ó, carimbo da empresa do supervisor com assinatura. E isso, essa parte é da empresa. Aqui em cima nós teremos o campo para o estagiário ou para o aluno assinar, e esse campo aqui quem preenche é o orientador do estágio, aqui na FATEC. Então, esse campo sempre vai ficar em branco. Vocês terão que colher essa parte da empresa e do estagiário. Terão outros campos como nome e identificação, se é o aluno que assina, o estagiário, ou se é a empresa, ou se é o orientador de estágio. Qualquer dúvida, procure o professor, o orientador de estágio, ou envie um e-mail, que o processo ele vai ser mais rápido e mais online. Fico à disposição para qualquer dúvida.